De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Glória a Deus. Eu estava orando nesse sentido. A palavra de Deus é uma carta de amor para a gente. A palavra de Deus é um livro que Deus nos deu para nos orientar, para nos fortalecer, para dar a gente raiz, consistência, sedimentação, segurança em todas as circunstâncias da vida, em todas as situações que nós vamos passar por essa vida. É muito complicado, porque hoje em dia a pregação que muitas das vezes é colocada é uma pregação de pensamento positivo. Tudo vai dar certo, Deus é contigo, você tem tudo de melhor, você é filho do rei. Eu canso de ouvir isso. Você é sacerdócio santo, povo de Deus, você é implacável. E a realidade não é essa. A realidade nunca será essa. E a gente entende aqui na Bíblia, quando Deus fala assim, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus. O que está faltando hoje, em muitas igrejas, em muitos daqueles que professam o Evangelho, é temor a Deus. E esse temor a Deus, temer na Bíblia aparece 330 vezes em todos os períodos da palavra de Deus. É Yarã. Significa ter medo, mas não é esse medo, é ter grande temor, é ter grande respeito por. É usado para referir a uma pessoa em posição exaltada. Então é esse temor que Deus está falando aqui. Você vai ter uma reverência a alguém que é superior a você. Por isso que o judeu, ele usa o quipar na cabeça. O quipar na cabeça simboliza para o judeu que Deus está acima dele e que ele está abaixo de Deus. Por isso que eles usam o quipar. Por isso que o muçulmano usa aquele bonezinho para lembrar que Deus está acima e ele está abaixo. E nós, o que usamos? Nós não usamos esse tipo de indumentária, nós não vestimos assim, mas o nosso coração tem a convicção de que Deus é superior a tudo. Ele é superior aos nossos projetos, Ele é superior aos nossos sonhos, Ele é superior às nossas expectativas, Ele é superior às nossas realidades. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é mais importante para as nossas vidas. Agora, a nossa fé, a nossa humanidade, muitas das vezes nós ficamos atônitos, tristes, nós ficamos perplexos. Eu já fiquei várias vezes, eu às vezes fico algumas vezes, mas eu tenho alguma coisa comigo que mexe com o meu coração, que eu aprendi com a minha mãe, é que está difícil, dobra o joelho e ora. Está impossível, dobra o joelho e ora. Fala com Deus, conversa com Deus, se agarre a Deus, faça que Deus seja o seu único porto seguro, e Ele é o único porto seguro. Independente do que acontece em nossas vidas, independente de tudo que venha acontecer, Ele é o nosso porto seguro. Ele é que nos fortalece, Ele é que nos ampara, Ele é que nos sustenta, Ele é o nosso Goel, o nosso resgatador. É Ele que tem que ser tudo em nossa vida, a nossa suficiência. É muito difícil dizer isso. Certa vez eu recebi uma senhora na igreja, lá no Centro Evangelístico de Caraí, e ela estava muito triste, porque ela havia perdido seu filho. E ela falou: não adianta falar nada para mim, todos os irmãos falaram para mim que eu tenho que ter fé em Deus, eu não quero ouvir isso. E ela estava com outra criança pequenininha do lado dela, que era o seu segundo filho. Ela falou: acabou para mim,
E eu olhei bem sério para ela, entendi a dor dela, porque a gente tem que ter essa sensibilidade. E eu falei para ela: existe um ser que está aí do seu lado que depende de você. Ela, na mesma hora, olhou para a criança, começou a chorar, abraçou a criança e falou: é, meu filho, ainda tem um filho para depender de mim. Então, irmãos, Deus, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da nossa dor. Quantas vezes eu passei situações difíceis, muito difíceis, que só o pastor sabe, e mais ninguém. E eu olhava e falava: meu Deus, como vai ser? Como vai ser? A única solução que eu achava, e que eu acho, que eu continuo achando, e que eu vejo resposta, dobrar o joelho no chão e falar com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, teme a Deus de tudo o que se tem ouvido. Lá nos versículos anteriores, diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido é: teme a Deus. Livros a gente tem um monte, pregadores a gente tem um monte, mas Deus a gente só tem um. E quando a gente passa a enxergar isso, a gente passa a enxergar que existe um Deus que tem um cuidado com a gente. Eu lembro do meu avô, até já contei uma vez aqui, da minha avó. A minha avó estava no hospital e chegou um médico dos Estados Unidos. E minha avó, a vida toda dela, junto com meu avô, era pegar as pessoas da rua e levar para dentro de casa, cuidar e tratar. Minha avó sempre fez isso. E naquele dia ela estava no hospital, tinha caído, quebrou o fêmur, já estava com 90 anos basicamente. E chegou um médico dos Estados Unidos e o esposo da minha prima, que era médico, falou: esse médico é tão grosso, tão ignorante, que ele não conversa com ninguém. E ele era o papa na área de cirurgia em idosos. Ele era o cara que conhecia. Até me emociono. Ele olhou minha avó, louvando a Deus, e ele olhou para ela e disse: vovó, eu sei a dor que a senhora está sentindo. Eu vou operar de graça. Não vou cobrar um centavo. Esse Deus. O cara vem lá dos Estados Unidos, uma altivez, altura, tratado como se fosse um Deus, olhou para uma senhora pobre, mas com temor a Deus, e atendeu aquela senhora. Esse é Deus. Mas e quando Deus não nos atende? Quando Deus parece que não ouviu o nosso clamor? Eu já passei por isso. A nossa fé tem que ser a mesma: temer a Deus. Temer a Deus. Guardar Deus no coração. Falar: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és suficiente, Tu és grande, Tu és excelso, Tu és sublime, Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é o Deus. Porque Ele sabe que aqueles que morreram em Cristo estão vivos em Cristo, estão com os nomes escritos no livro da vida, e nada vai mudar isso. Nem tem inferno, não tem demônio, não tem trabalho, não tem nada nesse mundo que mude aquilo que Deus fez. Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, muitas vidas que nós amamos, que foram, mas que foram fiéis a Deus, estiveram com Deus o tempo todo,
estão com Deus agora nesse momento. E nós temos que ter essa certeza que tiveram temor a Deus. A pior coisa dessa vida é a pessoa passar por este mundo e nunca aceitar a Jesus como Senhor, e nunca ter Deus como Senhor. Esse realmente é um miserável. Mas quando a gente está na presença de Deus, independente da situação que for, independente do que passarmos, Ele é o nosso Goel, o nosso resgatador, o nosso garantidor. Ele é o dono da vida eterna. Ele é quem escreve a nossa história. Aí diz mais uma palavra: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí diz aqui a palavra: você exalta esse ser maravilhoso. E diz aqui o texto, Gênesis 22:12, diz: e o anjo do Senhor falou a Abraão: não estendas a tua mão sobre o osso e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Deus pediu a única coisa que Abraão tinha, o seu filho, mas ele não negou. Sabe o que é isso, irmãos? É colocar Deus sobre todas as coisas. E é muito difícil fazer isso. Humanamente falando, é super difícil fazer isso. Eu não sei se eu colocaria o meu filho, meu único filho, nessa situação. É muito bonito a oratória, é muito bonito a pregação, é muito bonito falar disso. Mas viver isso não é tão bonito assim. Mas Abraão foi fiel a Deus. A segunda coisa que diz aqui é: guarda os seus mandamentos. Em Gênesis 26:5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós estamos vivendo um momento, no Pentateuco, Deus sempre é o doador. Ele sempre é o doador. Qualquer fracasso em não obedecer significa a quebra de um concerto, a quebra, uma transgressão e uma apostasia. Guarda os mandamentos. Hoje já estamos ouvindo os pregadores falando que deve se reescrever a Bíblia. E a palavra de Deus diz que aquele que tirar algum texto da palavra de Deus, Deus tirará a seu nome do livro da vida. E aquele que acrescentar, Deus lançará pragas sobre ele. Não se deve nem retirar e não se deve nem acrescentar. A palavra de Deus é uma só. Ela é íntegra, é uma só. É óbvio que Jesus Cristo veio para cumprir a nova aliança. A gente não está mais vivendo na ditadura do Antigo Testamento, nos conceitos do Antigo Testamento, que era a lei, olho por olho, dente por dente. Agora estamos no momento da graça, que é muito mais forte, que é muito mais intenso, porque na lei, se um homem adulterasse, uma mulher adulterasse, ele era apedrejado. Até hoje, em alguns países do Oriente, ele é apedrejado. No Novo Testamento é mais forte ainda. Se eu olhar para uma mulher desejando, eu já adulterei. Esse evangelho é um evangelho vivo. E ele está aqui para ser seguido. E esse Deus, através da pessoa de nosso Jesus Cristo, está aqui para ser seguido. Porque Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer falar com você. E Ele quer ser ouvido por você. Tem que ter essa relação tua com Deus e Deus com você o tempo todo. Porque senão, querido, você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo aqui. Agora, quando você leva isso a sério, fala: Deus, eu creio em Ti, mesmo que a minha fé esteja lá embaixo. Porque às vezes a gente perde esse momento de fé. A gente perde, é natural. A gente fala: por que eu?
mal. Mas a gente está mesmo assim, está lá no nosso coração falando: Deus, tenha misericórdia da minha alma, aumenta a minha fé, me dá um oxigênio para eu viver, me dá ar, me dá o teu espírito para eu poder seguir em frente. Tem uma passagem de Davi que eu acho muito interessante. Davi já tinha tido um relacionamento com Betseba, Urias já estava morto, e Deus sentencia a criança, não é? Diz que a criança vai morrer. E Davi ora, jejua o tempo todo. Se humilha, cinzas, o momento todo. A criança morre. E os seus súditos, com medo, como vamos falar para o rei que a criança morreu? E da mulher que ele estava amando. Davi percebe isso. Ele fala: a criança morreu? Sim, morreu. Prepara um banquete, prepara um banho, porque agora vou sentar e vou almoçar, vou jantar. E eles não entenderam nada. Mas rei, a criança morreu. Sim, enquanto havia vida, havia esperança. Eu tinha que jejuar, tinha que orar, tinha que buscar. Agora nós estamos nos braços de Deus. Quem que gostaria de ser mártir? Eu penso bem que a gente não gostaria de ser mártir, não é? Quem gostaria de ser sacrificado, como o apóstolo São Pedro, que ele, ao mesmo tempo, ele fala: não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, ele é crucificado de cabeça para baixo. Como o apóstolo Paulo, que foi decapitado. Que alguns historiadores dizem que quando a cabeça dele bateu no chão, nasceu tipo águas, fontes de água. Para eles, o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque eles vivem a causa de Deus. Quando você vive aquilo que Deus ordenou para você, você sabe que no momento que você fizer essa passagem, você estará na presença de Deus. Porque a vida acaba na terra, mas ela é eterna em Deus. Porque Ele é o dono da vida. Ninguém tem esse poder, somente Deus, e glória a Deus por isso. Somente Ele tem esse poder. E mais na última parte diz o seguinte: porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Às vezes a gente para pensar e diz assim: meu Deus, aquele político roubou tanto, fez tanta coisa errada. Eu falei isso para o meu filho outro dia, né? Porque eu tenho uma visão, outros têm outras, e eu falo para meu filho: mas pai, mas fulano está, não vou dizer o nome de político não, fulano está inocente, todos os juízes disseram que ele está inocente. Eu lembro bem para o meu filho, e olha que eu já votei muito no fulano. Olhei bem para o meu filho e falei assim para ele: só quem sabe que ele é inocente é Deus. Só quem sabe que ele é culpado é Deus. Porque de Deus ninguém esconde nada. Com Deus não tem barganha. Com Deus não tem negociata. Quando Deus bateu o martelo e falou: basta, isso minha mãe falava. Quando Deus diz chega, é chega. Quando Deus diz, a gente já cansou de ver isso, quem vive em igreja sabe disso. Às vezes aquela pessoa está em pecado, seja o pastor, seja quem for, está em pecado, parece que nada está acontecendo, de repente vem aquele escândalo. Ai meu Deus, o pastor está caindo, e todo mundo começa, aquele negócio todo. Não é o nosso pastor não, tá gente? Pastor Heinz aqui, eu já vivenciei isso várias vezes. Meu Deus, alguns perdem até a fé. Né? Quantos iam imaginar que aquele padre lá estava envolvido em tanta maracutaia, lá de Goiânia? O cara com aquela fala mansa, com aquele negócio, estava envolvido em corrupção. Deus disse chega, irmão. Quando Deus diz chega, não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém nessa terra que diz não chega. Quando Deus diz que é para acabar com a história, acabou. Quando Ele traz a luz, Ele traz a luz. Ele fez assim com Davi, Davi era rei. Olha, Davi, tem
lá um cidadão pobre que tem uma única ovelhinha, e veio um cara rico, pegou a ovelhinha daquele cidadão pobre, matou a ovelhinha e comeu lá com os amigos dele, papapá da vez, esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para ele e fala: esse homem é você. Esse é Deus. A gente tem que crer que esse Deus existe. E Ele continua atuando. Ele quer que a gente tenha temor a Ele. E para finalizar, tem um texto que diz que é muito interessante. O próprio Jesus, ele fala isso. Está lá em Marcos, no capítulo 12, 28. Chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: como Jesus era um talmudim, ou seja, um discípulo de uma banca de rabinos, ele sabia isso desde criança. Ele também era um rabino. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus. Estou desempregado, o Senhor é meu Deus. Estou empregado, o Senhor é meu Deus. Tem comida na minha casa, o Senhor é meu Deus. Está faltando comida, o Senhor é meu Deus. Porque Deus não deixa faltar nada. Quando a gente pensa que vai faltar, Deus vem e não estou com um carro de ouro, não estou igual ao Universal, o pessoal lá que ganha carro, ganha casa, ganha mansão, ganha isso, não. Porque eu não faço barganha com Deus. Eu estou dando dinheiro, Deus tem obrigação de me dar. Não tem obrigação nenhuma. Ele é Deus. Ele dá se ele quiser. Agora, eu tenho de coração fazer. Toda vez que eu dou o dízimo, quando eu posso dar o dízimo, eu falei para o pastor: eu quero fazer uma venda muito boa, eu quero ajudar a obra de Deus. Não falo isso para enaltecer aqui a mim e nem para dizer isso para os irmãos, não. Uma coisa peculiar minha. Antes de dar o dízimo, antes de você fazer o dízimo, é um segredinho. Dobra o joelho, apresenta ele a Deus, leia a palavra e apresenta a Deus. Eu costumo ler Malaquias, é uma prática antiga, tá? Apresenta a Deus a atividade, não dá por dar, não estou dando aqui. Apresenta a Deus. Lembra da viúva pobre? Jesus, observando, olhou todos ali e fala: ela deu a melhor oferta. E a oferta que ela deu era uma moedinha que valia menos de um centavo. Aí os discípulos não entenderam: mas como ela deu a melhor oferta se os outros estão jogando ofertas enormes ali? Ela deu o melhor porque ela deu tudo que ela possuía. Eles não estão dando que sobeja. Esse é Jesus, essa é a regra de Deus. Deus sabe qual é a sua melhor oferta, o seu esforço, a sua emoção, o seu coração. Eu quero orar por vocês que vieram aqui essa manhã e que falam assim: olha Deus, eu preciso de Ti. Eu acho tão linda a Bíblia que quando Ana orou para que Samuel tivesse Samuel, né? O sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela não conseguia nem falar, só chorar. Mas Deus sabia o que ela estava pedindo. Talvez você não consiga nem falar, só chora. Mas Deus sabe o que você precisa. Não deixa ninguém te julgar. Ninguém deixa ninguém te dizer que você não é nada, que você não serve para nada, que você não é isso, que você não é aquilo. Você é alma preciosa de Deus. Você
eu estou me emocionando, estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Você é vaso escolhido de Deus. E a tua história será reescrita. Se você sente no seu coração, não precisa ser só o lugar, você sente no seu coração, fala, Deus, eu quero uma oração. Feche os olhos, vamos curvar a cabeça. Levanta a sua mão. Talvez a sua fé está lá embaixo. Você fala, Deus, eu preciso de Ti. Quantas vezes eu chorando dentro do meu quarto, eu não tenho vergonha de dizer que eu choro, não, gente, eu choro. Eu choro, Deus, como é que vai ser? Eu não sei como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou resolver isso, e dobro, e choro, eu me agarro a Ele, e de repente eu vejo a solução acontecer. Algumas eu estou orando, Senhor, resolva isso, porque isso é impossível. Mas eu confio em Ti, confio em Ti.